Senhor, quero, depois dessa música, quero pedir que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre o coração de cada uma de nós, Senhor. Cada uma de nós receba uma porção dobrada da tua graça, da tua presença, do teu Espírito, Senhor. Para que nós possamos ter essa graça de seguir como essa música nos mostra, né? Mesmo no tempo da contrariedade, mesmo quando os planos do Senhor não são iguais aos nossos, mesmo quando a gente não está entendendo o que está acontecendo, quando tudo parece, os ventos parecem contrários, que nós possamos confiar em Ti, mesmo sem entender. Eu confio em Ti, Senhor. Eu quero confiar. Eu quero hoje tomar a decisão de confiar no Senhor, mesmo sem entender, mesmo quando os Seus planos não forem os meus, mesmo quando os Teus caminhos não são aqueles que eu imaginei que fossem, Senhor. Inclusive não for aquele que eu queria que fosse. Eu queria trilhar aqueles caminhos. E aí o Senhor me mostra que não são os teus caminhos, não são os caminhos que o Senhor sonhou para mim. Mesmo nesses dias contrariadas, Senhor. Mesmo quando a gente perceber que a nossa fé está fraquinha, mesmo sem entender, Senhor, eu quero confiar em Ti. E que cada uma de nós nesse grupo possa ter essa graça, Senhor, de permanecer confiando em Ti, mesmo nesses dias de ventos contrários. E só poderemos, Senhor, tomar essa firme decisão. Só poderemos seguir, Senhor, conforme a Tua vontade. Se o Teu Espírito estiver conosco, se a Tua graça permanecer conosco, porque sem Ti não somos nada. Sem a Tua força, sem Ti não somos nada. Sem a capaz. Amém, Jesus, amém. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada pelo Teu Senhor. pelo Teu cuidado, pelo Teu amor por cada uma de nós. Obrigada, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Amém, Senhor. E que o Espírito Santo venha nesta noite selar os nossos corações no seu amor. E eu quero pedir para que vocês, né? A gente sempre estende as mãos para os pregadores da noite, né? E hoje será um dia de partilha, que nós partilharemos aqui e abriremos para vocês partilharem também. Então, vamos rezar uma Ave Maria para todas nós, para que Nossa Senhora interceda, para que a partilha de hoje à noite gere frutos no nosso coração, para que a gente possa realmente refletir no nosso coração sobre o que a palavra vai falar. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela não passa sem deixar frutos, mas às vezes a gente não percebe os frutos. Então vamos pedir que Nossa Senhora interceda pela partilha de hoje, esteja conosco e leve cada coração aqui presente, coração de cada mulher, no coração de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Você continua, Val? Eu continuo. Boa noite, meninas. Boa noite, A paz. Hoje nós vamos ler, meditar sobre Lucas 18, de 1 a 8. Na minha Bíblia Ave Maria, está na página 1372. Vamos pegar a nossa Bíblia.
Amém ou Ave Maria? Lucas 18, de 1 a 8. É a parábola do juiz iníquo. Pode seguir? Tá todo mundo? Ó. Pôr-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar, sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhes: Fazei justiça contra meu adversário. Ela sempre, porém, por muito tempo, ele sempre, porém, por muito tempo, não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu, eu não temo a Deus, nem respeito aos homens. Todavia, por que esta viúva sempre me importuna? Falta-lhe justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor. Ouvis o que diz os juízes injustos. Por acaso não fará Deus injustiça aos seus acolhidos, que estão chamando por ele de dia e de noite? Porventura, tardará em socorrê-los? Diga-vos, em breve lhes fará justiça. Mas, quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Basicamente, Jesus traz uma parábola de uma viúva que está passando por uma adversidade, né? Ela está sendo injustiçada por alguma coisa que aconteceu. A gente não sabe dizer aqui se ela foi tomada terra, se ela foi furtada, né? A gente não sabe, Jesus não colocou aqui muitas descrições sobre qual era o contexto dessa viúva, mas que ela rezou, que ela orou, que ela pediu a Deus incessantemente, ela foi lá atrás do juiz, né? E aí eu fico me perguntando, né? Por que Jesus contou esta parábola? Porque no versículo anterior, no 17, eles passaram por algumas provações. Então, Jesus usou essa parábola para dizer o quê? Olha, por mais que a porta esteja fechada, não desanime. Permaneça na fé, permaneça na oração, que você vai conseguir. E eu fiquei pensando e pesquisando o que significava iníquo, que é o título da nossa meditação, Parábola do Juiz Iníquo. Iníquo quer dizer mal, nervoso, malévolo. Então, o que significa? Que esse juiz, ele não era uma pessoa muito fácil de lidar. Então, ele era uma pessoa já, provavelmente naquela época, ele seja até uma pessoa que gostasse de dinheiro, enfim. Como ela era uma viúva, e as viúvas naquela época, elas eram guardadas por seus maridos, né? Elas não estudavam, não faziam negociações, elas não mexiam com dinheiro. Então, as mulheres naquela época, elas eram guardadas, né? Sempre era um homem que negociava, sempre que era um homem que estava à frente das negociações. Então, ela é viúva, provavelmente ela não tem nenhum irmão mais velho, não tem ninguém, nenhum homem que possa representar ela perante ao juiz. Então, ela vai sozinha, sem medo, coloca lá a sua dificuldade na frente e vai em busca do seu objetivo. Faça-me justiça. Não vai me proteger contra meu inimigo, né? E aí, eu fiquei pensando, né? O que esta parábola nos ensina? O que para vencer é preciso ter constância na nossa oração. Se a gente quer vencer os nossos problemas, a gente tem que ter constância na oração.
E a constância na oração é um medidor também para a nossa intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Deus, intimidade com Jesus. Se nós estamos em constância com a nossa oração, significa que a gente está tudo jóia, significa que a nossa intimidade com Deus está bem. Significa que nós estamos entrando no secreto, né? Nós estamos saindo do raso e indo para o profundo. Agora, se a gente não tem um momento de oração, não tem um momento de constância na nossa oração, a gente só fica no raso, só no raso. Um tempo oportuno, ele nos dará vitória. Por exemplo, a gente fica pedindo, e, por exemplo, quantas vezes a gente... Não sei se vocês lembram de uma partilha que teve na Casa da Sul, que falava sobre... Acho que era da Santa Terezinha, que ela rezou, ou a gente conversou da Santa Mônica, não lembro. E a gente falou de Santo Agostinho, né? Que todo mundo falou, ai, quanto tempo você reza por uma oração? Aí umas 20 anos, 30 anos, todo mundo tinha um bocado de anos lá rezando por suas causas impossíveis, né? Então, fica a pergunta, né? Há quanto tempo você está rezando pela sua causa impossível? Será que essa causa impossível, ela está sendo por motivos certos? Porque talvez ela esteja demorando porque ela não é por motivos certos, né? E aí Deus pergunta, se você estiver orando por motivos certos, a demora sempre tem um propósito, né? Essa demora da gente alcançar as nossas orações, né? Ah, eu estou rezando pelo meu marido há 7 anos. Ah, eu estou rezando pelo meu filho há 20 anos, né? Então, essa demora é como um fogo que molda o ouro, a prata, vai nos modificar, vai transformar uma pedra bruta em algo especial, em algo renovado, em algo transformado. Então, essa demora tem um motivo. Ela não é à toa, não é que Deus, Jesus, quer que você sofra, quer que você pereça na vida. Não, não é isso. Ele está te preparando para a glória, ele está te preparando para as coisas boas, ele está te preparando para o seu objetivo, para o seu pedido. Claro que se o seu pedido for conforme a vontade dele. De repente você está falando assim, ai, Jesus, eu quero um carro, eu quero ganhar uma Ferrari. Aí não dá, né? Aí fica difícil de Jesus fazer a obra, né? E aí, eu estava rezando hoje à tarde, e eu fui bem contemplada, hein, gente? E eu estava procurando o sentido da oração, né? E aí eu fui remetida a Hebreus 11, versículo 1, que fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que estamos... Não. Orar é a fé e a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Então, quer dizer, a certeza que nós esperamos que a gente vai alcançar o nosso objetivo, e a gente não vê, a gente reza e só espera, confia em Deus, né, em Jesus, que ele nos conceda a nossa graça. E aí, continuando a minha pesquisa, eu fui pesquisar no Catecismo da Igreja Católica. E ele diz o seguinte: o que é oração? Oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu. É um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Olha que interessante. A oração é um impulso do coração, e a gente olha para o céu e pede para Deus, tanto na tribulação quanto na alegria. Então, que nós possamos pedir a Deus, né, ter esse impulso singelo, não precisa ter cerimônia, né, em conversar com Deus, em rezar. Falar de forma espontânea, aquilo que você está passando, entregar para Deus as suas humilhações, entregar para Deus as suas inquietações, que ele está escutando, ele está vendo, ele sabe, ele é nosso amigo, ele está aqui, ó, lado a lado com a gente. E aí, junto do catecismo, ele fala assim: a oração como um dom de Deus. Aí ele explica: aquele que é humilde
e que é levado à humildade, é o fundamento da oração. A humildade é a disposição necessária para receber gratuitamente o dom da oração. Olha, então quer dizer que se a gente for humilde, Deus vai escutar a nossa oração. Olha que lindo isso. Então, que a gente possa ser humilde nas nossas orações, que Deus, ó, nosso amigo, ele está lá escutando as nossas pequenezes, as nossas dificuldades do dia a dia, as nossas misérias. Então, meninas, vamos ser simples na nossa oração, não precisa ficar pondo florzinha. Conversa com o Senhor que Ele está contigo, não tenha medo de abrir seu coração. E aí, no catecismo também, ele fala assim, que a oração cristã, conforme o catecismo, no parágrafo 2560, vocês não vão acreditar. Olha quem chegou aqui. Vocês não vão acreditar. Eu não acreditei quando eu li. Jesus, quem se lembra? Todo mundo se lembra aqui daquela parábola da moça lá no poço? Como é o nome? Esqueci. Mickey tá dormindo. Tá bom, o Mickey tá dormindo. A samaritana lá no poço, certo? Aí olha o que Jesus fala no parágrafo 2560. Se conhecestes o dom de Deus, a maravilha da oração revela-se precisamente à beira do poço, onde vamos buscar a nossa água. Que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. Ele antecipa-se, procura-nos e ele que nos tem sede. Jesus tem sede de beber o seu pedido, que brota das profundezas. Deus deseja a sua oração. Saibamos que é o encontro da sede. Deus tem sede de nós. Então, a água é a oração. E Deus tem sede da nossa oração. Gente, nós estamos à beira do poço. Nós estamos lá igual a samaritana, na beira do poço. Quantas vezes a gente já meditou essa palavra aqui? Quantas vezes? Milhares. E Jesus está lá com sede da nossa oração, que a gente peça para abrir a porta, que a gente tenha essa intimidade com Ele está com sede dos nossos pedidos. Só basta a gente pedir, só basta a gente conversar com Ele, só basta a gente saciar essa sede dele. Eu nem acreditei quando eu encontrei essa passagem no catecismo. Eu fiquei tão feliz, gente, vocês não têm ideia. Porque eu falei, nossa, essa passagem faz parte da nossa história. E aí ele me traz essa passagem, gente, vocês não têm ideia. Aí eu fiquei suando, eu fiquei com a mão gelada. Eu falei pro Cleito, comecei a rir. Aí o Cleito falou, tá rindo do quê, menina? Eu falei, ai, só Deus na minha vida. Vocês não têm ideia, gente. Eu fiquei tão feliz. Então, olha, que nós possamos entregar, dar aquilo que Deus quer. Ele está com sede de nós, ele está com sede da nossa intimidade. E nós já somos um grupo, meninas, que já estamos há tanto tempo aqui falando de Eucaristia, de jejum, de intimidade. Vamos abrir a porta do nosso coração. Vamos entregar, vamos mergulhar fundo. Vamos entrar nesse poço, vamos ser a água que Jesus quer. A gente não está mais em um grupo que reza, a gente já está num grupo muito avançado de história, de meditação, quantas coisas a gente aprendeu, que a gente possa mergulhar, meninas, nesse ensinamento, nessa parábola, e sair toda segunda-feira renovada daqui para sermos mulheres melhores. Amém? Eu vou passar a palavra agora para a maravilhosíssima Amandinha. Beijo para vocês. Obrigada, maravilhosíssima Valéria. Muito bem, hein? Estou emocionada aqui também com a sua pesquisa aí no catecismo. Muito bem, muito bom, meninas. A Valéria, né, acho que ela já falou tão bem aí dessa parábola, e aí eu só vou dividir com vocês também a minha meditação dessa tarde, se preparando para a nossa partilha sobre essa parábola.
Então, vou dividir com vocês aqui alguns pontos, né? A Valéria já falou, no geral ela falou, então só vou reforçar aquilo que mais tocou no meu coração, tá? Então, lá no versículo 3, na mesma cidade havia uma viúva. O que eu queria reforçar, né, para todas meninas, quando a gente for ouvir, quando a gente for ler a palavra de Deus, a gente já comentou aqui também, que é muito importante que a gente possa trazer essa palavra para a nossa realidade da nossa vida, tentar, né, ler, reler, às vezes a gente, e mais ainda, né, quem tem o hábito de ler várias vezes, o que que acontece? Às vezes a gente acaba passando batido, porque a gente já leu tantas vezes, que aí você fala, já conheço essa história, e só que sempre o Senhor tem muito a nos dizer. Então, o que eu queria reforçar, quando a gente for ler, a gente tem que lembrar que Deus não trabalha no acaso. Cada detalhe de cada parábola tem um motivo, tem alguma coisa que o Senhor quer nos dizer. Então, a Valéria falou bem do contexto, né? A viúva, lá na sociedade judaica, né? Acho que todas sabem, mas só para reforçar, o que é a viúva, né? Nessa cidade havia uma viúva. A viúva representa aqui a excluída, porque a sociedade judaica é uma sociedade em que a mulher não tem vez. Então, por isso ela não estuda, ela não trabalha, ela não negocia, porque eles entendem que o homem é digno dessas coisas, a mulher não. A mulher só trabalha nos bastidores, a mulher não tem direito a voto, né? Não tem direito a dar opinião, a opinião dela não é levada em consideração. Então, quando o Senhor nos coloca uma parábola com a viúva, ele está colocando para nós de uma pessoa que estava excluída. Por quê? Porque a mulher com o marido, ela já não tem vez, imagina uma viúva. Ela não tem, como a Valéria falou, ela não tinha ninguém por ela. Ela teve que ir lá falar com o juiz, porque ela não tinha ninguém por ela. Porque se o marido estivesse vivo, quem ia resolver tudo é o marido. Então ela está à margem, ela é uma pessoa totalmente excluída da sociedade. Então, aqui o Senhor já quer nos falar. Quantas vezes, eu vou usar uma expressão popular, vocês me perdoem a brincadeira e as palavras, mas é só para figurar. Quantas vezes a gente se sente como que é aquele ditado? O mosquito do cocô do cavalo do bandido. Sabe quando a gente se sente nada, 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 né? A gente acha que, poxa, fui fazer tal coisa, não deu certo, ou estou me sentindo diminuída, ou, né, enfim, eu, né, já me senti assim, eu acho que várias pessoas, especialmente em determinadas situações, às vezes no trabalho, né, às vezes alguém passa por uma humilhação e você se sente assim, lá no chão. Então, aqui a viúva quer representar isso. Ela quer representar a pessoa que está totalmente excluída. Ou seja, o que o Senhor está falando? Aquela viúva que não tinha vez, que não tinha voz, foi ouvida. E aí vem a segunda coisa que eu grifei aqui na parábola. Ela ia, né? No versículo 3, então, falava que tinha viúva, que ia à procura do juiz, pedindo justiça para a vida dela. E no versículo 4 já inicia assim, durante muito tempo. Ou seja, essa viúva, ela não desistiu, porque ela foi uma, ela foi duas. Durante muito tempo, São Lucas vem nos dizer. E ele não diz exatamente quanto tempo. Mas nós temos aqui na Bíblia diversos exemplos do que
a perseverança, né, do que a esperança, né, é o que a Valéria falou, a certeza daquilo que não se vê, mesmo sem ver a situação mudar, quem prevaleceu confiando no Senhor conseguiu. Então nós temos Moisés, muito tempo, Moisés, 40 anos, gente. 40 anos, cerco de Jericó, 7 voltas, 7 voltas. Eles fizeram a primeira, a segunda, a terceira, e talvez eles nem não estavam enxergando nada, provavelmente não enxergaram nada, não viam um sinalzinho de que a situação ia mudar, mas eles prevaleceram 7 vezes. E tantas outras, né? Tantos outros testemunhos que a palavra de Deus nos dá durante muito tempo. Então, para mim, tocou aqui no meu coração. Durante muito tempo, essa viúva insistiu. A sociedade já dizia, provavelmente muitas pessoas já tinham falado para ela, para com isso. Quem é você para falar com esse juiz? Quem é você? Provavelmente teve muitas pessoas desencorajando ela durante esse muito tempo, mas ela não desistiu. Ela foi perseverante, ela confiou no Senhor. E aí, a outra parte que eu grifei no versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele. Quem são os escolhidos do Senhor? Hoje, né, a palavra de hoje vem nos dizer: quem faz o coração do Senhor ter um olhar especial do Senhor? A viúva, os excluídos, os marginalizados, os que são injustiçados. Esses têm um olhar especial do Senhor. Todos nós somos escolhidos, mas podem ter certeza que nos momentos de maior injustiça, a nossa oração, o Senhor está com um olhar atento ali sobre nós, porque Ele é Pai, né? Hoje, quem ouviu a homilia do Frei Gilson, né? Ele fez uma citação bonita e me remeteu a essa imagem, né? Um pai cuidadoso, né? Então, o pai tem vários filhos. Normalmente, o filho que está mais fragilizado, ele vai dar uma atenção especial. Ele não vai esquecer os outros. Ele continua amando todos, mas ele vai com seu olhar especial. Então, aqui os escolhidos do Senhor, que dia e noite gritam por ele, é o olhar do Senhor sobre todos aqueles que sofrem, sobre todos aqueles que têm passado momentos, situações, os que choram, os que são injustiçados, né? O Senhor tem ouvido as orações. E o Senhor coloca aqui, você acha que ele não vai nos responder? Você acha que ele vai deixar para lá? Porque a viúva confiou, permaneceu lá, né, ali naquele momento de falar com o juiz, a gente pode entender que era a oração dela de todo dia. E falar com aquele juiz, e pedir, e insistir, e que a nossa oração possa ser perseverante assim, mesmo que tudo ao redor diga, você não vai conseguir, quem é você? Olha o que você está pedindo, o juiz não sabe nem quem é você, mas ela não se abalou, ela permaneceu confiante, e que a nossa oração seja assim, confiante. E aí, para finalizar, o último versículo, né? Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? E aí eu deixo essa perguntinha aqui para cada uma de nós. Quantas orações nós temos deixado pelo caminho porque nós não deixamos de acreditar naquilo? E se o Senhor chegasse hoje, será que ele encontra fé no nosso coração diante dessas situações? Como está a nossa oração de cada dia?
Será que o Senhor, se ele chegasse hoje e falasse, hoje eu vou falar com a Amanda, será que a minha oração tem fé? Será que ele vai encontrar fé no meu coração? Ou será que diante será que eu tenho me movido por aquilo que eu vejo? E aí, como eu não estou vendo nada melhorando, eu já desisti, eu já perdi a fé. Pode ser que o Senhor venha amanhã. Se ele chegar amanhã, ele vai encontrar fé no nosso coração? Porque para conceder, para conceder a nossa oração, ele precisa encontrar fé no nosso coração. É é parte do milagre. A nossa fé é parte do milagre. Se não encontrar fé no nosso coração, não tem como acolher o pedido, né? Se aquela viúva não tivesse essa fé e permanecesse insistindo, aquele juiz que já tinha falado tantos nãos, ele não ia se abalar, porque a palavra que nos fala que ele não ficou com dó, ele não ficou com medo, ele não achou que Deus ia castigar ele, nada disso, que fala bem claro que ele nem tinha fé, ele não temia Deus. Ele foi movido pela insistência dela. Foi isso que mexeu com o coração dele. Então, que nós possamos ter uma fé constante, uma oração constante, uma oração insistente diante do Senhor. Uma oração que nos mova a alcançar o nosso milagre. E que o Senhor encontre fé na nossa oração, no nosso coração todos os dias. Amém, meninas? Amém. Vou testemunhar um pouquinho da minha vida para vocês, desses últimos acontecimentos, né? Mas antes eu queria, ouvindo as meninas falar aqui, tem algumas coisas que eu queria partilhar também, né? Primeiro, quando a gente pega essa parábola, quando a gente pensa no juiz, quando eu penso no juiz, né? Eu penso que esse juiz é aquela pessoa que acha que só existe a vida aqui, né? Porque ele quer tirar vantagem das coisas aqui na Terra, né? Para ele, a vantagem é viver o melhor que ele puder aqui nesta vida, né? E aí eu trouxe essa reflexão para mim, né? É claro que a gente quer viver bem, porque também não adianta a gente passar um pano aqui e falar que não, né? A gente quer viver bem, mas mais do que viver bem, a gente quer ser do bem, né? A gente precisa ser do bem, coisa que esse juiz está bem claro que ele não é, né? Porque para nós, cada uma de nós aqui, a gente não tem só essa vida para viver, né? A gente tem uma vida eterna. Isso a gente já falou outras vezes, né? A nossa eterna será a nossa vida. Isso a gente já sabe. Mas aonde que a gente quer viver a nossa eternidade, né? E esse juiz, ele agia como se a vida não fosse eterna. E aí, se a gente ler várias outras passagens da Bíblia, a gente vai ver que eles já se consideram no céu, né? Eles já acham que eles são o top do top. Quando morrer, já vai direto para o céu. E a gente, que talvez tenha uma vaguinha lá no céu, a gente nunca tem certeza disso, né? Porque a gente sempre encontra os nossos defeitos. E esse juiz, para ele era perfeito, né? E aí uma outra coisa que eu destaquei aqui, de que as meninas falaram, da perseverança, falou bastante da perseverança dessa viúva, mas da coragem, né? Da atitude que ela teve. Porque sim, a gente tem que ter perseverança na oração, isso já foi falado. A gente tem que confiar em Deus, isso já foi falado, mas a gente também tem que ter atitude. Quanta gente está com um problema, quanta gente quer algo novo e até reza, mas não tem atitude. Como que Deus vai agir e ajudar uma pessoa que não tem atitude?
Essa viúva, ela era temente a Deus. E se ela ficasse pedindo só para Deus, talvez ela não conseguisse. Mas ela teve atitude e coragem. Atitude de levantar, porque assim, como a Amanda falou, para a viúva isso era muito difícil, porque ela era excluída da sociedade. Ela era super excluída, ela não era vista, pelo contrário, né? Era como se fosse um marginal, assim, ninguém ligava para ela, desprezada. Mas ela teve a coragem de levantar e ir atrás daquilo que era dela, né? Isso aqui é meu por direito e eu vou atrás. E quantas vezes a gente se vê tão cansada, né? O mosquito do cocô do cavalo, desse mosquito aí que a Amanda falou. A gente se sente uma mosquinha tão inútil que a gente perde a força. A gente não consegue sair do lugar, a gente fica estagnada, parada. E a gente não consegue só através da oração, né? A gente precisa ter a atitude e a coragem de levantar e de ir atrás daquilo que a gente quer. E sim, aí sim a oração faz sentido, porque é com Deus que a gente vai. Porque quando a gente reza, como a gente pegou a nossa frase de hoje, né? Reza muito, reza pouco, mas se a gente reza é porque a gente confia num Deus. E se a gente levanta, e se a gente tem coragem, é porque a gente confia que Deus estará lá, defendendo a nossa causa, né? Então, e aí, qualquer pessoa que falar dessa parábola vai falar, né? Se a viúva conseguiu daquele juiz que não acreditava em Deus, que não tinha temor a Deus, ele foi lá e fez, pela insistência dela, pela persistência, ele foi lá e fez. Imagina Deus, né? Deus que é justo, Deus que é amoroso, Deus que fará justiça conosco. Então eu fico imaginando assim, que se a gente reza e confia em Deus e levanta, Deus vai fazer aquilo que tem que ser feito, né? Então esse é o nosso Deus que nós temos sim que colocar nossa esperança. E aí, na nossa vida, a gente escolhe quem é que vai julgar as nossas causas, muitas vezes, né? Quem que você escolhe que vai julgar a sua causa? Né? Porque às vezes, gente, a gente põe a esperança nas pessoas, a gente acha que alguém vai resolver. Quem que a gente está pedindo para advogar a nosso favor? É isso que a gente precisa pensar. Quem a gente vai pedir para advogar? E quando a gente pede, né, para Deus advogar a nosso favor, ele vai vir com todo o amor. Só que a gente precisa ter atitude. A gente precisa dizer não para aquilo que tem que dizer não. A gente precisa dizer sim. A gente precisa tirar tantas coisas do nosso coração. E às vezes a gente sim, eu vejo pessoas que patinam na mesma situação, não, sabe, não consegue sair daquilo. Por quê? Porque não tem atitude, não tem coragem. E a oração, ela tem que ser, orar e agir, tem que ter oração. A oração é isso, orar e agir, a gente precisa da ação, da nossa parte, de fazer a nossa parte, que foi o que essa viúva fez, a parte dela, de levantar e falar não. E assim, não foi uma vez, ela foi várias vezes, várias vezes. Então, é cansativo, né? Não vamos mentir, né? Vamos ser real, é cansativo, tem coisa que é cansativo. Tem coisa que a gente acha que Deus não vai realizar mais, né? Que é o que a Valéria estava falando aí no começo. Quantas pessoas rezando durante 20 anos, como Santa Mônica rezou por Santo Agostinho durante tantos anos. Então é cansativo sim, mas desistir nunca, né? A gente tem que persistir. Então isso é uma das coisas que ficou muito gravada no meu coração, a coragem, que a gente tem que ter coragem e principalmente atitude de lutar. Quantas pessoas querendo fazer faculdade, né, e não tem coragem de abrir um livro para ler, entendeu? São coisas simples, às vezes a gente pensa que eu só estou falando para pessoas que têm causas impossíveis, mas tem tantas coisas que são tão possíveis e que a gente fica encostada e pede para Deus, mas não toma atitude de fazer a nossa parte. E tem a maioria, tudo, gente, precisa da nossa parte. Precisa de se levantar, precisa de ir atrás. E aí precisa de rezar, porque também se a gente só levantar e ir atrás, a gente pode meter a cabeça onde não deveria, né? Porque aí a gente não está com Deus,
Então, em situações da minha vida, que eu preciso tomar decisões, eu rezo, peço para que o Senhor me ilumine. E muitas vezes, na hora que a gente vai tomar atitude, tomar a decisão, a gente fala, ai Senhor, eu estou indo por esse caminho, e por ter rezado, né, a gente realmente acredita que aquilo é o certo, mas mesmo assim ainda surge um pouquinho de dúvida, né? Porque a gente é humano, a gente é fraco, a gente não consegue silenciar o nosso coração e ver a clareza de Deus. É muito difícil isso para nós, né? Essa nossa humanidade parece que é barulhenta e às vezes a gente não consegue ter essa clareza, mas a oração faz todo sentido quando a gente precisa, a gente vai mais confiante naquilo que a gente tem que fazer, né? Então, uma das coisas que mais ficou gravado foi essa coragem, uma pessoa excluída da sociedade, levantar e bater na porta de um juiz, ficar perseguindo esse juiz, ela tem que ser muito corajosa, né? E aí, pensa que se a gente faz isso com Deus, que nos ama, que nos quer bem, que é de uma perfeição enorme, né? Que justiça que Ele não fará a nós, né? Tá aí. Esse tem que ser o nosso juiz. Então, quando a gente tiver uma causa, né, e a gente precisar de alguém para advogar, vamos primeiro pedir para esse juiz que é justo, amoroso, compassivo e que nos conhece, né? E quando a gente coloca a nossa situação para Deus, a gente tem que aprender, gente, a colocar a nossa verdade. E por que eu falo dessa verdade? Né? Porque eu acho que eu tenho falado tanto de rezar com a nossa verdade, que eu tenho descoberto em mim algumas verdades que eu não conhecia. E não são boas, não, né? A gente vai amadurecendo um pouco em cada retiro que a gente participa, em cada partilha que a gente fala ou que a gente escuta, né? Quando você vai para o seu cantinho rezar, você tem que deixar Deus te mostrar aquilo que é pecado em você, né? Porque a gente precisa ser transparente com Deus. E eu tenho tentado esse exercício e para mim é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que é muito mais fácil a gente falar do pecado dos outros, né? Como é legal a gente estar em volta de uma mesa falando, não, também se fosse ela, eu fazia desse jeito aqui. Não, mas também você viu o que ela falou? Oh, mas ela não tem coração, né? Não é assim que a gente faz com as outras pessoas? É gostoso, né? Parece que a gente dá um jeito na vida de todo mundo. E aí, quando a gente senta para falar da gente para Deus, parece que você fala 3 palavras e acabou. Comigo era assim, né? Muitas vezes na minha oração, isso falo de coração aberto, porque não tenho por que esconder. Porque nós estamos aqui para aprender juntas. E aí, conforme eu falava para o Senhor, isso, né? Quando eu ia me confessar, fazia meu exame de consciência. E hoje, quando eu vou me confessar e faço meu exame de consciência, e Deus vai colocando algumas coisas no meu coração, eu falo, nossa, eu sou assim. Gente, eu vou pegando situações. Por quê? Porque a gente vai pedindo para o Senhor, isso é com tempo, sabe? Não é do dia para a noite. Senhor, eu quero me conhecer, né? Eu quero rezar na minha oração com a minha verdade, só que eu preciso me conhecer. E quando eu falo de me conhecer, não é conhecer as coisas boas, porque as coisas boas é fácil, né? As pessoas falam e a gente conhece. Eu quero conhecer minhas coisas ruins. Então, na nossa oração, foge um pouquinho, né, do texto, mas na nossa oração a gente precisa aprender a pedir para Deus mostrar aquilo que é ruim em nós. E não é gostoso de ouvir, viu, gente? Mas é importante, porque você vai se policiando para ser melhor, né? E eu compartilhava aqui com alguns amigos que rezaram comigo sábado, né? A oração, ela tem que ser assim, eu preciso ser melhor, eu quero ser melhor. E para eu ser melhor, eu preciso descobrir no que eu sou ruim, no que eu sou fraca, né? E aí é pedir para Deus revelar essa verdade em nós, né? Rezar com a nossa verdade. E quando a gente tiver uma causa, porque no final da palavra, né, fala dos fiéis. Eu tirei da passagem, porque eu estou com outra passagem já.
fala, né, que nós somos um grupo escolhido, nós somos os escolhidos de Deus, né? E se nós somos os escolhidos de Deus, a gente tem que zelar por essa escolha de Deus, né? Cada uma de nós é uma escolhida de Deus. Cada uma de nós é uma escolhida. E a gente precisa zelar por essa escolha de Deus, né? E a gente começa na nossa oração, pedindo para que Deus mostre para nós, né? Se eu preciso zelar, o que eu preciso descobrir em mim para ser melhor, para deixar de ser aquilo e ser melhor para ti. Então, isso é uma das coisas que eu aconselho vocês a fazerem. E apesar de ser dolorido descobrir quem a gente é, né? É muito bom, ao mesmo tempo é muito bom, porque você tira uma verdade ruim da sua vida e você coloca o amor de Deus, você coloca a compreensão, você coloca a compaixão, né? E isso é muito gratificante. Então, o que eu queria testemunhar um pouco para vocês, falar um pouco é dessa confiança, né? Que a gente tem que ter em Deus, que fala muito nessa parábola, né? De confiar em Deus, confiar. Eu acho que para mim o sentido maior de toda essa parábola, além de ter essa atitude, é a confiança que a gente tem que ter em Deus, né? Por isso a gente trouxe bastante reflexão do quanto a gente confia. E o confiar em Deus não significa que a gente vai passar por uma situação e não vai sofrer porque a gente confia em Deus, né? Vai passar por uma tribulação, eu confio em Deus, eu sei que eu vou melhorar e ponto, não vou sofrer com isso. Não, né? Não é isso. O Padre Adriano outro dia atendia no programa dele uma pessoa que falava assim, ai padre, eu acho que a minha fé acabou, né? Acho que eu não confio mais em Deus. E ele falou, calma filha, não é assim, porque se você está aqui escrevendo, é porque você tem fé, né? Então se hoje você está aqui e você está abalada com alguma situação, com alguma coisa que está acontecendo, com alguma situação familiar, com alguma doença na família, com uma depressão, com uma tristeza, e aí você fala assim, eu não acredito mais em nada, né? Não, se você está aqui hoje, é porque você tem fé, é porque você confia em Deus. Talvez você esteja um pouco perdida, né? Um pouco sem rumo. E nessas horas, gente, também vale uma oração. Semana passada foi dia do Padre Pio, né? E ele tem uma frase que tem uma canção dela que até a Celina, eu não sei, tenho certeza se a Celina canta, acho que é a Celina, que é uma frase que fala assim, fica comigo, Senhor, sou fraco e preciso da tua força para não cair. Às vezes a nossa oração só precisa ser essa, sabe? Quando você está abalada, quando você está triste, quando você não sabe mais o que fazer, quando você está desesperançada, você fala, fica comigo, Senhor. Preciso da tua força para não cair, para não pecar. Aí você que sabe por que você precisa da força do Senhor. Mas isso também é uma oração sincera, uma oração da verdade, uma oração que você fala para o Senhor, eu sou fraca, eu não sei, mas não tenho mais palavras, né? Mas eu preciso da sua força.